Voltamos, Helena. Será que minha meia aparece? Helena, vou começar tudo de novo. Não estou feliz. Desaprendi a gravar. Vamos lá. Hoje o nosso papo vai ser longo, nação. Vamos falar sobre o básico, a estrutura fundamental de um resumê. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Thaís May, estrategista de carreira para brasileiro nos Estados Unidos. E eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre o processo seletivo americano para você encontrar o seu dream job aqui na América. Mas antes de eu te mostrar o melhor jeito de selecionar e aplicar para as vagas, eu vou beber uma água, esquecida por Mas antes de eu te mostrar o melhor jeito de selecionar e aplicar para essas vagas, eu vou beber uma água enquanto você dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Combinado? O nosso lema é: quanto mais brasileiros no mercado americano, melhor. Então eu preciso da sua ajuda para ensinar para o YouTube que esse vídeo precisa ser visto por mais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Curtiu? Já se inscreveu? Olha só, diferente do Brasil, onde é comum o uso de um currículo mais longo e detalhado, o resumê americano ele é direto, ele é mais objetivo. E quando eu falo de objetivo, eu quero dizer que ele é desenhado para capturar a atenção dos recrutadores em apenas alguns segundos. Isso porque, em média, o recrutador leva de 6 a 10 segundos para garantir se vai continuar lendo o seu currículo ou não. E essa decisão ela é tomada pela compreensão do recrutador sobre o seu currículo. Então, em 10 segundos, ele precisa entender que tipo de profissional que você é, se você tem as características necessárias para a vaga que ele está recrutando também. Você precisa garantir que os seus maiores feitos e qualificações apareçam logo de cara, sejam facilmente vistos. Inclusive, olha só, essa semana uma mentorada teve uma entrevista para uma vaga sênior de RH e ela foi elogiada pela estrutura do resumê dela, porque não somente o operacional estava ali listado, mas também os resultados, olha só. E claro que eu vou agora te ensinar os elementos essenciais que você precisa incluir no seu resumê para garantir que ele siga as melhores práticas do mercado, chame a atenção do recrutador e encante o RH igual essa nossa mentorada. Tudo começa com as suas informações de contato. A gente começa com as informações de como você vai ser encontrado. E aqui eu quero lembrar que informação de contato é diferente de contar a sua vida toda, tá bom? Achando que toda informação é relevante. Então o que você vai incluir? O seu nome completo, um número de telefone atualizado e nada de colocar o +1 na frente, que é o código de país aqui dos Estados Unidos, porque te entrega que você é novato. Um e-mail, o seu perfil no LinkedIn e a cidade e o estado que você está. Não precisa colocar endereço completo. E vamos de pausa para dar ênfase sobre o seu LinkedIn. Incluir o link do seu LinkedIn é praticamente obrigatório aqui nos Estados Unidos e facilita que os recrutadores verifiquem informações adicionais e se aprofundem ainda mais sobre a sua carreira. Mas não deixa o link só escrito, sabe, no material, deixa ele clicável, facilita a vida do recrutador para falar com você. E se você ainda não tem um LinkedIn atualizado e otimizado, eu recomendo que você comece por aí. E claro, a Carreira USA pode te ajudar com isso. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o nosso treinamento completo sobre o LinkedIn. Assim você vai saber como configurar o seu de forma que os recrutadores queiram te chamar para as vagas. E outra coisa que muitos profissionais deixam passar é a profissionalidade do e-mail. Nada de usar aquele e-mail antigo que você criou na adolescência. O João Gatinho da UOL 123@hotmail. Não, seu e-mail é uma parte importante da sua imagem profissional. E se você ainda usa um e-mail desatualizado ou não muito formal, crie um novo especificamente para suas candidaturas. Eu acho até melhor, porque aí não corre o risco de você perder um chamado para entrevista no meio daquele monte de spam. Então alguma coisa como joaosilva.marketing@gmail.com, porque aí já passa uma impressão muito mais séria. E a primeira impressão a gente sabe que é a que fica, além de você não ser barrado no filtro ATS, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E os e-mails também que possuem como é que chama? domínio estrangeiro, geralmente são barrados. Então, se você ainda tem um e-mail .com.br, você precisa mudar isso urgente. E também e-mail com muitas consoantes, números que possam parecer spam. Por exemplo, se eu fizer essas minhas iniciais, TMO ABC 3105. vai ser barrado pelo filtro TS na certa.
Então é sempre indicado você usar só o primeiro e o último nome. E também não usar e-mail com domínio de faculdade, de empresa própria. Não arrisquem enviar o material de vocês e nunca chegar às mãos dos recrutadores, né? Nunca chegar nas mãos de alguém por conta desse erro. Bom, depois das informações de contato, agora vamos para uma parte subestimada do seu resumê, que é o resumo profissional, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de summary ou profile. Esse é o espaço onde você vai vender o seu perfil em apenas algumas linhas, né? Pensa nele realmente como seu elevador pitch, aquele discurso que você faria para se vender em poucos segundos se você tivesse com o CEO da empresa no elevador. E esse profile, ele tá cada vez menor, então não escreve muita coisa, é só uma apresentação. E no resumê americano, esse resumo, ele precisa ser objetivo e ele precisa também destacar as suas principais competências e conquistas em 3, 4 linhas no máximo. Eu gosto de dividir em 3 partes. Primeiro, o tipo de profissional que você é. Então tem que incluir os seus anos de experiência, que tipo de profissional que você é a sua especialidade, o nicho de atuação também, né? A indústria pode entrar aqui. Depois é o que você sabe fazer, a segunda parte, colocando os seus pontos fortes técnicos e operacionais da função que as vagas que você está aplicando pede. E por último, para onde você quer ir. Então, qual que é o seu próximo movimento profissional? Isso tem que estar no seu profile, no seu summary. Quem você é, quantos anos de experiência você tem, sua especialidade, o que você sabe fazer e para onde você vai. Então, exemplo. Ao invés de dizer apenas que você é um profissional de vendas, fala que você é um sales professional with 10 years of an experience, responsible for increasing annual revenue by... Aí você coloca um número interessante, pode ser by 25% in B2B and B2C markets. É legal, olha só que específico. Eu sou um profissional de vendas de 10 anos de experiência, responsável por aumentar a receita anual em 25% em mercados B2C e B2B. Olha que apresentação boa! Você entendeu perfeitamente o tipo de profissional que eu sou e o que eu sei fazer. Sempre que possível, quantifique os seus resultados. Os números chamam a atenção e mostram o impacto direto das suas ações. Uma dica valiosa é usar verbos de ação. Então, palavras como eu desenvolvi, eu implementei, eu liderei, passam a ideia de proatividade e fazem com que o recrutador também perceba como alguém como você gera impacto, toma iniciativa. Então, esse tipo de linguagem é extremamente valorizada aqui no mercado corporativo americano. Capricha nos verbos que você vai utilizar. Agora, a gente vai falar sobre o coração do seu resumê, que é a sua experiência profissional. Aqui nos Estados Unidos, as empresas estão muito mais interessadas nos resultados que você teve do que em saber cada detalhe da sua função diária, né? E aí você pode estar se perguntando, Thaís, então eu não coloco as minhas funções diárias? Claro que você coloca, mas já emendando um resultado alcançado com essa ação. Esse é o segredo. Aí o seu resumê não fica só uma lista de tarefas, né, que não dá pra saber se era só mais um na empresa ou não, e também não fica uma página do Guinness Book cheio de resultado e coisas incríveis, mas sem dar a mínima ideia de como você chegou naquilo. I went to Guinness Book of World Records alone. E eu vou deixar aqui os elementos essenciais para você descrever cada experiência profissional. Primeiro de tudo, o nome da empresa e a localização. E a localização é apenas cidade e estado são suficientes se a experiência for aqui nos Estados Unidos. Se for em outro país, eu coloco apenas o nome do país. E eu também gosto de colocar a indústria dessa empresa do lado do nome dela, caso não tenha sido uma empresa multinacional. Vou dar um exemplo sobre isso. Vamos supor que você é arquiteta ou arquiteto e trabalhou no escritório da Ana Paula Galvão. O recrutador americano não vai ter ideia do que é, e traduzir não é bacana também, né? Deixar como escritório de arquitetura de alguém. porque ele precisa ser capaz de encontrar essa empresa caso ele a pesquise. Coloca entre parênteses, Well-Known Architecture Office. Se fosse mercado, banco, o que for, coloca o que é essa empresa, porque lembra que o recrutador tem até 10 segundos para entender praticamente tudo do seu resumê. Lembra disso? Depois, a gente vai colocar ali o cargo desempenhado. E aqui eu sugiro que você coloque o que você fez de acordo com o que é no mercado americano já. Uma vez, né, que a gente sabe que no Brasil tem muitas funções
que o nome do cargo não corresponde ao dia a dia, ou então a pessoa foi crescendo em responsabilidade de tarefas, mas nunca teve uma atualização na carteira. Esquece a carteira. Se preocupa em dar um nome que corresponde ao que você fazia, claro, mas de maneira estratégica para o mercado aqui, para o mercado americano. Depois disso, coloca as datas de início e término do seu emprego, indicando mês e ano, fica do lado do nome. Então fica empresa, localização, cargo e data. E na data, nada de colocar só o ano também, porque isso é praticamente passar a perna no recrutador. Para finalizar, as principais conquistas e resultados, né? Essa é a parte mais importante. Não é do jeito que você coloca o nome, a data, essas coisas não. Ao invés de apenas de listar suas tarefas, como, por exemplo, responsável por uma equipe de vendas, demonstra o impacto disso. Então, liderei uma equipe de vendedores, resultando no aumento de 15% nas vendas anuais. Eu falo o que eu fazia no dia a dia, eu liderava uma equipe de 10 vendedores e eu já falo o resultado que eu alcancei com isso. Esse tipo de descrição deixa muito mais claro o valor que você agregou à empresa, porque a ideia é mostrar o impacto direto. E outro ponto importante é a ordem cronológica reversa. Significa que você sempre vai começar da sua experiência mais recente e ir listando para as mais antigas, né? O mercado americano valoriza o que você fez recentemente, então deixa as experiências mais antigas, claro, para o final. Mas se você está se perguntando, Thaís, eu não trabalho mais na minha área, como é que eu faço? E aqui eu vou ensinar uma coisa pra vocês, que é focar nas experiências mais relevantes que você tem pra vaga que você tá aplicando agora. Então sempre vai ficar na ordem cronológica reversa, mas quando eu falo focar, né, eu quero dizer que a experiência que tem mais a ver com aquilo que você tá buscando agora, ela vai ter mais bullet points que as outras experiências. Então, esteticamente vai chamar a atenção do recrutador e também vai reforçar a sua experiência. O foco tem que ser sempre no que é mais importante e relevante para a vaga que você está se candidatando. Não importa muito quando isso aconteceu, se foi uma experiência mais antiga ou uma experiência mais recente. A experiência mais recente pode estar listada de forma breve e uma antiga, por exemplo, mais caprichada. E deixa eu te mostrar como isso vai funcionar na prática. Trouxe um material de um mentorado para vocês verem esse antes e depois de como escrever a sua experiência do jeito americano. Então, essa era a descrição de uma experiência dele, uma só, hein? Era uma página inteira das 10 páginas que tinha o resumê dele. Além de conseguir deixar o resumê dele com 2 páginas, eu consegui colocar resultados e escrever apenas as funções mais importantes. E olha o espaço que ocupava também, ó, colocar cidades, estados, sabendo que o recrutador americano nem entende tudo isso. Um outro exemplo, esse bullet point que vai aparecer aqui debaixo na tela. Ele não fala nada pra ninguém. Afinal de contas, usar o conhecimento que você tem é o mínimo esperado. E ocupava 3 linhas no resumê dele. E olha só como transformamos essa experiência do resumê dele. A gente focou em descrever o principal da função e a gente já foi adicionando os resultados, porque a versão antiga do resumê dele, inclusive, não trazia nenhum resultado numérico. E se você tá aí se perguntando se a estratégia deu certo, deu muito certo! Esse mentorado foi recolocado como Senior Process Metallurgist, com um salário de $125 mil por ano, relocation package incluso, porque a empresa achou ele em outro estado. Ele tinha um gap de carreira de 18 meses, foi muito incrível. E eu tenho muito orgulho de cada recolocação, cada brasileiro que vai continuar a sua carreira aqui nos Estados Unidos. Esses são os elementos essenciais que você deve incluir no seu resumê para garantir que ele siga o formato e as expectativas do mercado corporativo americano. Outros campos, como educação, skills, também são importantes e são bem particulares, né, de caso para caso, mas eu já vou falar sobre eles também. E lembre-se, né, também da estrutura. Uma estrutura clara, resultados quantificáveis e o uso inteligente de palavras-chave são os ingredientes para o seu currículo se destacar, tanto para recrutadores quanto para o sistema ATS que filtra esses candidatos. E se você quer um material completo, pronto para suas aplicações, além do treinamento, né, para suas entrevistas, uma reunião semanal de estratégias para te guiar na busca pelas vagas, isso parece bom? Chama a minha equipe aqui nos canais de contato da descrição que eu vou amar te ajudar e fazer parte da sua história de recolocação também. Bom, como eu falei
do ATS, deixa eu falar para vocês sobre esse aspecto mais técnico, mas extremamente importante no processo de candidatura aqui nos Estados Unidos, que são os ATS, Applicant Tracking Systems. São sistemas usados pelas empresas para automatizar o processo de triagem de currículo. Só isso, tá? Quando uma vaga recebe centenas ou até milhares de candidatura, os recrutadores vão usar esses softwares para pré-filtrar os resumês antes de revisá-los manualmente, né? Então, em termos simples, o ATS, a gente pode falar que é um porteiro virtual, que decide se o seu currículo passa ou não para as mãos de um recrutador humano. Eu já fiz um vídeo explicando melhor como eles funcionam por aqui. O link tá aparecendo em algum lugar dessa tela agora mesmo, não deixa de assistir. E eu vou deixar também aqui na descrição para você ver depois. Por que você tem que saber sobre ATS? Se o resumê não for otimizado para passar por esse filtro, é muito provável que ele seja descartado antes mesmo de alguém lê-lo. E aí você fica desanimado, falando que não serve, que você não tem espaço no mercado americano, não entende o processo, quando na verdade o seu material não tá nem chegando nas mãos dos recrutadores. E uma coisa bem legal de se fazer, eu sempre oriento os meus mentorados a pensar que o ATS vai ser burro e nada vai ser óbvio. O resumê precisa estar muito bem feito para competir, né, com os outros candidatos. Então, como que a gente pode garantir que o seu currículo não vai cair nessa armadilha e que chega às mãos certas? Primeiro de tudo, palavra-chave, né? Primeira coisa que você precisa saber é o uso das palavras-chave. Então, o ATS, eles funcionam com base em algoritmos que procuram palavras específicas na descrição da vaga e no seu currículo. Por isso que é essencial que você use as mesmas palavras que aparecem nos requisitos da vaga, né? Por exemplo, se a vaga está pedindo experiência em gestão de projetos, certifique-se de que essa exata frase, gestão de projetos, está no seu resumê. Não tenta ser criativo com um sinônimo, expressão parecida. Embora gerenciamento de projeto, coordenação de projetos seja a mesma coisa, o ATS pode não reconhecer porque ele é burro. Parta sempre do princípio que o ATS é burro. Stupid. Então, aderir ao texto da vaga é uma técnica simples, mas muito eficaz para garantir que o seu currículo seja ranqueado da forma adequada. E uma boa prática é fazer uma análise rápida de descrição de vaga, anotar sempre as palavras e termos que aparecem com mais frequência. Então, se você perceber que a palavra liderança aparece várias vezes nas vagas que você está buscando, é um indicativo de que o ATS vai priorizar essa palavra na busca também. Insere essas palavras estratégicas no seu resumê de forma natural e você pode fazer isso também usando o ChatGPT para ser mais rápido e mais efetivo. Falamos das áreas essenciais, falamos do filtro ATS e agora vamos falar sobre formatação do resumê. Isso é importante, tá? Porque os ATS, eles não conseguem ler elementos gráficos complexos, imagens, gráficos, tabelas. Então, se o seu resumê inclui alguma dessas coisas, é provável que ele seja automaticamente rejeitado. E quando eu falo tabela, nada de dar chilique pensando, ai meu Deus, eu formatei em tabela, né, com duas áreas de leitura. Não, eu tô falando de tabela mesmo, com as coisas divididas. E claro, para passar pelos ATS, sempre mantenha um layout simples e limpo. Esses sistemas ATS, eles estão programados para interpretar. Esses filtros ATS, eles são programados para texto em blocos simples, então qualquer formatação complexa pode atrapalhar a sua leitura. E sobre a Forever Treta, PDF vezes Word, eu quero te lembrar que o ATS é burro, lembra? Então eu prefiro te instruir a sempre mandar o seu resumê em PDF, assim ninguém pode editá-lo, né? É por segurança. E se algum recrutador te pedir em Word, geralmente vai ser recrutador de agências de recrutamento, para ele poder editar, aí sim você envia na versão que ele pediu. Certifique-se sempre de enviar ou em PDF ou em Doc, que são os formatos mais compatíveis com a maioria dos ATS. Nada de mandar em JPEG, PNG, porque eles podem ser automaticamente rejeitados. Além disso, vou reforçar aqui, nunca inclua a sua foto, data de nascimento, número de documentos no seu resumê, nada que seja de âmbito pessoal. Essas informações são irrelevantes no seu resumê. Em alguns casos, eu falo que até indesejadas e proibidas por lei de serem perguntadas, tá? Então não dá essa bola fora, não. Então, outro ponto importante é garantir que os seus títulos de sessões sejam claros e objetivos. Então, usa títulos simples, experiência profissional,
educação, habilidades. É isso. Isso vai ajudar o filtro TS a categorizar corretamente as informações do seu resumê. Se você usar coisas muito criativas, vamos assim dizer, por exemplo, histórico de trabalho, minhas qualificações, o sistema pode não identificar essas seções corretamente, prejudicando a sua candidatura e perdendo tempo, né? Porque aí nunca vai subir automaticamente as informações corretas. Então vamos resumir, porque eu sei que eu falei bastante. Tá anotando tudo? Eu espero que sim, em papel e caneta, que essa aula tá ouro. Então, pra gente garantir que o seu material passe pelo filtro TS e chegue até um recrutador, você vai precisar estar atento às palavras-chave exatas da descrição da vaga, manter a formatação simples, né, sem imagem, sem gráfico, usar títulos de sessões simples, claros e enviar o seu documento em PDF ou DOC. Eu tenho certeza que seguindo essas orientações você vai aumentar em muito as suas chances de superar o filtro digital, o porteiro digital e fazer com que o seu resumê chegue aos olhos de um recrutador humano. E se você quiser entender o passo a passo de como fazer isso, destacando o que precisa ser destacado para cada vaga e criando um resumê irresistível para os recrutadores, eu também tenho um treinamento completo sobre isso. Eu falo, gente, quanto mais brasileiro no mercado americano, melhor. Eu já criei todas as soluções. Então eu vou deixar aqui no link da descrição para você clicar nos segredos do resumê americano. Eu recomendo muito que você veja. Não menos importante, vamos falar sobre as habilidades. Se a experiência profissional é o coração do seu resumê, as habilidades são o estômago. Falam que é o segundo coração do nosso corpo, né? No mercado americano, as empresas elas estão constantemente à procura de profissionais altamente qualificados, claro, e versáteis. Então, o que isso significa? Que você precisa destacar tanto as suas hard skills quanto as suas soft skills de forma estratégica e impactante no material. Deixa eu começar te mostrando a diferença entre essas duas categorias de habilidades. As hard skills são as habilidades técnicas, então são as competências específicas que você vai precisar ter para realizar as tarefas diariamente do seu trabalho. São habilidades adquiridas por meio de formação educacional ou experiência prática e que podem ser quantificadas ou certificadas. Por exemplo, se você trabalha na área de TI, né, você pode listar linguagens de programação, como Python, Java ou ferramentas específicas como Salesforce e AWS. Se você está em gestão de projeto, é essencial você mencionar certificações como PMP, uso de metodologias ágeis como Scrum, vai variar de cada área. E uma dica importante é sempre ser específico. Não basta dizer que você sabe programação, diga quais linguagens você domina da programação. Se você é um profissional de vendas, mencione as ferramentas de CRM com as quais você tem experiência, HubSpot, Zorro, Pipedrive, não sei. Isso vai ajudar os recrutadores a entenderem exatamente o que você traz de valor para essa função. E um exemplo de como não listar essas habilidades é escrever: Proficiência em Salesforce com mais de 5 anos de experiência em gerenciamento de leads, otimização de vendas. Não, a parte das skills pode ser uma lista. É a única lista liberada no seu resumê. Agora vamos falar sobre as soft skills, que são igualmente importantes, né? São as habilidades interpessoais, muitas vezes chamadas das habilidades humanas. Elas vão refletir a maneira como você interage com outras pessoas e gerencia também o seu trabalho. Equipe, comunicação, liderança, essas coisas. E aqui tá uma armadilha, né? Muitos candidatos simplesmente listam essas habilidades sem contexto, o que pode ser um grande erro também. Não basta você dizer que você é um bom comunicador ou tem habilidades de liderança, mas precisa estar lá na sua experiência. Você precisa dar exemplo prático de como essas habilidades foram aplicadas no seu trabalho lá no campo de experiências. Então, por exemplo, liderança comprovada ao gerenciar uma equipe de 15 pessoas, implementando estratégias que resultaram em aumento de 20% na produtividade. Tá vendo que além de mencionar liderança, eu quantifiquei o impacto como sempre, né? Ele gerenciou aí essa equipe de 15 pessoas e conseguiu melhorar a produtividade. É muito mais poderoso do que só falar eu sou um bom líder. E uma técnica que pode aumentar o impacto das suas soft skills no resumê é sempre tentar realmente conectar essas habilidades a resultados mensuráveis. Isso vai mostrar não só as qualificações abstratas, mas traz valor real para o ambiente de trabalho. E inclusive essas habilidades, tanto técnicas quanto interpessoais, elas podem ser de outros cargos que você trabalhou e não só de funções iguais a que você está se candidatando, porque existem as habilidades
habilidades transferíveis, né? Ela não vai ser listada como uma outra categoria, mas elas são úteis, né, para diferentes áreas. Eu já falei sobre elas aqui no canal, eu vou deixar o link também para você ver o vídeo, vai aparecer em algum lugar dessa tela. Quando você for destacar suas habilidades no resumê, deixa eu resumir o que você vai fazer. Você vai listar suas hard skills com precisão, você vai mencionar ferramentas, linguagens, certificações relevantes. Você também vai colocar as suas soft skills de forma que demonstra como você aplicou no seu trabalho e sempre que possível você vai quantificar elas junto com os resultados. Gente, fazendo isso, você não vai só se destacar, você vai causar impacto. Eu tenho certeza que a empresa que você deseja vai te encontrar. Bom, agora que o seu resumê tá pronto, chegamos a uma etapa crucial, a revisão final. E mesmo que o seu conteúdo seja incrível, que a sua formatação esteja impecável, erros gramaticais ou digitação podem custar caro e não podem acontecer. Então, como garantir que o seu resumê esteja livre de erros e perfeitamente ajustado para cada oportunidade? Primeiro, fazer revisão de conteúdo. Eu fiquei pensando que deve estar tão feio. Será? Então faz uma revisão minuciosa, verifique todos os detalhes se estão corretos, desde as datas até a grafia dos nomes da empresa, cargo, tudo. Isso é bem importante porque um erro pode causar má impressão. E o erro comum, claro, que é ortografia e gramática. Então, erros gramaticais ou de ortografia são imperdoáveis às vezes, então certifique-se de usar um corretor automático. A gente usa o Grammarly aqui na Carreira USA, ou peça para alguém revisar o documento para você. Às vezes um segundo par de olhos pode identificar erros que você pode ter deixado passar. Aqui mesmo na Carreira USA a gente tem 2 camadas de revisão para qualquer material. Uma outra etapa importante é você personalizar o seu resumê para cada vaga. Então os recrutadores querem ver que você está interessado nessa posição específica e para isso é essencial você adaptar o conteúdo para destacar o que eles estão buscando, o que é relevante realmente para aquela vaga. Então antes de enviar o seu resumê, lembre-se de revisar cuidadosamente e ajustar para cada vaga. Porque um resumê bem formatado, bem revisado, personalizado faz toda a diferença na sua busca por emprego aqui no mercado competitivo dos Estados Unidos. Chegamos no final desse vídeo, empolguei, né? Olha só, se você quer saber tudo sobre o processo seletivo nos Estados Unidos e como conseguir o seu dream job no mercado corporativo americano, me acompanha também no Instagram. Por lá eu posto conteúdos diários específicos e eu vou deixar aqui o link na descrição. Eu te espero por lá também. See you!